Olá, amigos. Aqui estamos para mais uma edição do podcast do Gente que Fala. Nós estamos na TV aberta diariamente às 17 horas e também nas redes sociais, Instagram, Facebook e YouTube. No YouTube aparece sempre, vocês precisam se inscrever e lá vai aparecer um sininho que vocês apertam de leve, tá bem? Ajuda bastante ao programa. Hoje temos aqui, como vai, Simão Pedro, caro deputado e meu amigo? Mais uma satisfação estar aqui no podcast, voltar no programa Gente que Fala, programa que eu frequento, estava aqui lembrando desde 2000 e 2002, né? Muitos anos. E muito obrigado, viu? Acho que você estava na primeira ainda legislatura, né? Estava me candidatando pela primeira vez. 2002. Olha aí que Você me abriu as portas ali para falar num programa de rádio, né? E me ajudou bastante, né? E aí fui eleito no final de 2002, então... E aí viramos amigos. E temos afinidades seletivas, né? Exatamente. Estamos aqui falando não só da política, mas do nosso Verdão também, né? Também. As peripécias do nosso Palmeiras. Vamos ver. Eu vou primeiro aqui ler o seu currículo, que é professor, mestre em Sociologia Política pela PUC de São Paulo. Deputado estadual pelo Partido dos Trabalhadores, eleito pela 4ª vez consecutiva. Foi secretário de Serviços da gestão do prefeito Fernando Haddad. Titular das comissões de Esportes e Habitação da Assembleia. Presidente da Comissão de Educação e Cultura, também da Assembleia. Autor e coautor de 65 projetos de lei na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. De cada item vamos conversar um pouquinho, mas eu primeiro gostaria de saber de você, onde você nasceu, Simão? Fausto, eu sou de uma família de imigrantes, né? Então eu nasci no Paraná, embora meus pais fossem paulistas, né? Meu pai é de Matão, minha mãe de Jaú, aqui do interior de São Paulo, descendentes de imigrantes italianos. Sim. Vieram para trabalhar no café aqui, né? Meu avô materno era italiano, meu bisavô paterno era italiano. E aí os italianos não conseguiam comprar terra aqui, né? Que era caro. Então, quando colonizou o norte do Paraná, foi uma companhia inglesa que chamava Cianorte, até dá o nome de uma cidade, fundou Londrina, né? Em homenagem a Londres. Sim. Eles colonizaram todo o norte do Paraná e meus avós compraram um pedacinho de terra ali em Biporã, inicialmente, depois aí foram formando café lá, né? Aí eu nasci lá, numa pequena cidade chamada Tapira, fica perto de Cianorte, ali nas margens do rio Ivaí, né? Sim. E morei ali até os 9 anos, aí no início dos anos 70, com as geadas, mas já também com a ditadura militar, fazendo um projeto de modernizar a agricultura do Paraná, né? Tirar o café, colocar cana, trigo, gado e houve uma expulsão muito grande dos colonos. Meus avós faleceram, os tios e meus pais resolveram vender as propriedades, muita dívida, né? Então acabamos vindo para São Paulo primeira vez em 73. E nós voltamos mais uma vez para o Paraná, não deu certo. Em 75 voltamos definitivamente. Fui morar na zona leste da capital, onde vivo até hoje, né? Sim. Então, mas tenho muito orgulho. Mas nem por isso é juventino, né? Não, eu fui jamais para o fundo. Fui lá para o fundo da zona leste. Eu morei inicialmente em Guaianazes, né? 4 anos. Sim. Depois meu pai conseguiu um apartamento ali na Coab Itaquera 1, ao lado onde o Corinthians construiu o estádio ali. Ali eu morei 32 anos, Fausto, e me elegi deputado 2 vezes morando lá, né? A terceira também. Hoje eu moro na Vila Carrão, né? Mas sempre ali na Zona Leste, que é uma região imensa, né? Na verdade é um país, não só em termos populacionais, mas pelo tamanho, né? Pelas complexidades, né? Pela diversidade, né? Lá é o forte dos seus votos ou não? Sempre foi. Sempre ali foi. Um terço, um quarto dos meus votos sempre
metade dos votos sempre foi aqui na capital, mas a Zona Leste sempre teve um peso assim, muito grande pela minha vivência, minha militância ali naquela imensa região aqui da capital. E no interior você vai bem também? Fui bem, Fausto. Nessa última eleição, 1/3 dos votos foi no interior, né? Eu gosto muito do interior, frequento, viajo muito. E sempre a gente é muito bem acolhido, né? Quando você chega numa cidade do interior, pequena ou grande, mas tenho andado bastante, né? Eu acho que neste mandato, nesses 2 anos deste mandato, eu já circulei umas 150 cidades, algumas mais de uma vez, né? Também com presença, com ações, né? Acolhendo demandas e ajudando os prefeitos, né? Então, eu gosto muito do interior. Aliás, desde os anos 90 ali que eu estudo, procuro entender muito a dinâmica econômica do interior, a sua agricultura, né? Os movimentos sociais. E sempre pensando como é que projetos são necessários, que investimentos são necessários para desenvolver essas regiões. Desenvolver sempre com um olhar de sustentabilidade, de inclusão social, né? Mas que precisa da universidade ali, precisa de uma escola técnica, precisa de um assentamento rural, precisa... Então sempre com esse olhar estratégico, né? Também aqui na capital, né? Você tem que olhar assim, o que a Zona Leste precisa para gerar emprego, atrair empresas ali. Zona Leste é um mundo, né? A Zona Sul. Então, você sempre tem que olhar como que o Estado pode agir, né? Então, sempre olhei os meus mandatos. O deputado, ele atende o Estado inteiro, né? E assim, não dá para também ser um monotemático. Eu só vou cuidar de habitação, ou só vou cuidar de educação. Porque a gente acaba... Primeiro, nós votamos o orçamento. Quanto que você vai alocar na saúde, na segurança pública, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que se posicionar sobre vários temas, né? Então, eu acabo também trabalhando com vários temas, né? Não a infinidade, mas alguns temas com mais prioridade, mas não podemos deixar de olhar, por exemplo, a saúde, a educação, embora eu sou presidente da Comissão de Educação, sou mais exigido aí agora, né? De habitação, mas... mas é muito importante. Mas gosto muito dessa atividade, viu, Fausto? Você é casado, Simão? Sou casado, nos casamos em 30 de junho de 1990. E temos 2 filhos, já adultos, né? Como é o nome deles? O mais velho chama Pedro. A Vilma tinha uma preferência por esse nome, não pelo meu nome em si, mas ela gostava do nome Pedro, achava que era um nome forte. Pedro está com 34 anos, ele é professor, engenheiro, arquiteto e professor de ensino médio de matemática, que é a coisa que ele curte, adora, né? E eu tenho um outro que é o João Pedro, que está com 26 anos, é arquiteto, formado na Unesp, trabalhando também. Então, são 2 figuras... Nessa área você está realizado, né? Eu tinha uma certa frustração na adolescência, porque eu queria ser engenheiro civil, né? Meu pai era carpinteiro, depois foi mestre de obra. Quantas obras ele fez aqui na Zona Leste, no Butantã, né? E a gente frequentava, né, as obras, ia levar comida, o almoço. Eu ficava olhando aquele universo, via o engenheiro, né? E aí eu pensei, acho que eu vou seguir engenharia. Mas tentei várias vezes entrar na USP, porque era onde a gente podia entrar. Eu não tinha dinheiro para pagar uma faculdade particular, né? Mas não deu certo, né? Você passava na primeira fase, a segunda era muito mais difícil, né? Ali nos anos 70, 80, entrar numa faculdade. Aí acabei recebendo um convite do Dom Paulo Evaristo Arnes para trabalhar na Igreja Católica num projeto de trabalho com comunidades na periferia, né, nas Coabs, onde eu morava, e então dei uma guinada. Fui trabalhar com a igreja, fui estudar filosofia, estudava de manhã e trabalhava à tarde e à noite. Depois, terminada a filosofia, entrei no governo da Luiza Erundina e aí resolvi estudar sociologia. Então, mas os meus filhos foram um pouco para essa área que eu
E não teve muita influência minha, assim, dizer, não, você tem que ir aqui. Foi um gosto deles, uma preferência deles, então procurei respeitar, incentivar, né? Na eleição da Erundina, nós fomos dormir certos de que o Maluf iria vencer a eleição. E no dia seguinte houve uma virada, né? Histórica, né? Histórica mesmo. Ela está com 90 anos, um pouquinho mais talvez. 91. E encerrando, segundo ela, né? Uma pena, mas a gente tem que compreender e respeitar também os ciclos da vida, né? A Luísa, além de uma prefeita extraordinária, foi parlamentar na Assembleia Legislativa, na Câmara Municipal. Ela, uma deputada federal excelente, combativa, né? Ética, uma pessoa que tem posição política, defende, né? Mas ela me confidenciou que não pretende mais disputar a eleição agora, que deve estar encerrando esse ciclo também, né? Então, mas a Luísa é uma querida amiga, tenho muito orgulho de ter colaborado com o governo dela aqui em São Paulo. Com certeza ela vai eleger uma sucessora ou um sucessor. Provavelmente, pela influência que ela tem, né? Em que momento despertou em você a consciência social e política, Simão? O Fausto tem uma... Estou falando o seu nome sem falar deputado. Mas por favor, fique... Somos amigos também, né? E o deputado é uma função pública que você está exercendo por um período, né? Que você é eleito, né? Sempre gosto, alguém perguntar, mas qual é a tua profissão? Você é deputado? Eu falei, não, deputado não é profissão, exatamente. É uma função pública. Fui secretário, por exemplo, mas eu sou professor, né? Então foi para isso que eu me dediquei, estudei, comecei a dar aula, então é uma coisa que eu também gosto. Mas assim, eu acho que tem duas coisas, Fausto. Uma é o berço. Meu pai, meus pais sempre foram muito católicos, né? E meu pai tinha alguns princípios na vida dele, homem simples, né? Agricultor lá no Paraná, depois carpinteiro e mestre de obras aqui em São Paulo. Mas assim, a questão de falar a verdade, a solidariedade comunitária, né? Honestidade. Sempre aquele olhar de se tem alguém precisando da nossa ajuda, nós temos que ajudar. Isso é um princípio cristão, né? Então essas coisas ele nos passava. Meu pai, ele sempre também foi muito participativo, né? Lá no Paraná ele era congregado mariano, ele gostava muito de futebol, chegou a ser juiz, né? Fundou o time de Santa Fé, uma cidade que nós chegamos a morar um tempo, onde nasceram meus irmãos mais velhos, minhas irmãs. E ele chegou a ser vereador, né? E a gente tinha uma curiosidade, porque eu não tinha nascido ainda, né? Eu nasci em 64, ele foi vereador do PSD, do partido que o Getúlio Vargas criou, numa cidadezinha chamada Santa Fé, no Paraná. E ele teve 18 votos. Mas foram lá, não, o senhor tem que ser candidato. Ele falou, com uma condição, eu não vou em comício, não vou... não queria saber. Mas foi uma experiência que ele não... adquiriu. Acho que não gostou muito, a minha impressão, porque ele não quis continuar, né? E ele se mudava muito também, meu pai, né, de lugar assim. Então, quando a gente veio para São Paulo, veio morar na periferia, né? E ali as condições de vida eram muito duras, né? Minhas irmãs tendo que sair cedo de madrugada em ônibus lotado para ir trabalhar. Mas eu cheguei em São Paulo naquele ambiente que Dom Paulo era cardeal, né? Com todo o trabalho numa linha que a gente chama da teologia da libertação, que a igreja tem que estar presente na vida do povo, tem que estar ajudando o povo a se organizar, lutar por justiça, por direitos. E vida comunitária, né? É uma igreja simples, como essa linha que o Papa Francisco imprimiu nesses últimos anos, né? Solidária para os mais pobres. E então eu frequentando ali, né, os círculos bíblicos, o início das pastorais sociais, a gente começou a despertar assim na adolescência precisamos lutar para ter saúde, precisamos lutar para ter uma linha de ônibus no bairro. E a gente estava vivendo também a ditadura militar, né? E a ditadura militar já de 74 para cá, caindo num descrédito, a inflação, aquela promessa de
venha para São Paulo, né, um incentivo à migração para abastecer a mão de obra das grandes indústrias, indústria automobilística aqui em São Paulo, o povo no sufoco, pagando aluguel, tendo que trabalhar que nem um doido. Então a população começou a votar na oposição. Você lembra que em 74 a oposição teve um avanço, a oposição na época representada pelo MDB, né? E aí a ditadura ficou preocupada, lançou programas como a construção de moradia, que foram as Coabs, BNH, né, e tal, mas mesmo assim não foi suficiente. Então, em 78 ela sofreu uma nova derrota e aí começou o processo da pressão, né, pela anistia aos presos, né, aos exilados, uma pressão para ter eleição direta, para voltar à democracia. E eu vivi um pouco na adolescência e no começo da minha juventude esse ambiente, a partir ali da Zona Leste, né? Então mudamos para a Coab 1, fui frequentar um grupo de jovens, a gente fazia reflexões, cantávamos, fazia passeios e tal, mas sempre tinha esse problema social ali presente. Foi a época do nascimento do PT também, né, em 1980. E muitos movimentos comunitários ali que eu comecei a frequentar, me interessar. Conheci o Lula em 1982, quando ele foi candidato a governador, foi no meu bairro, fez um comício. Eu fui lá assistir, falei, eu acho que ele está fazendo uma proposta que interessava, né? Eu já estava trabalhando como administrativo datilógrafo aqui no Sindicato dos Comerciários de São Paulo, né? E então ele falava de construir um partido político, já vivemos a abertura política com a legalização de mais partidos, né? Você tinha o MDB, Arena, que eram, e depois PDT, PTB, o PT surgiu ali, né? Depois foi Então eu achei que o PT me apresentava uma proposta dos trabalhadores se autorrepresentarem num partido político, ao invés da gente sempre eleger aqueles caras que chegavam lá em Guaianazes de terno e gravata só na época de eleição, mas a gente votar também gente que a gente conhecia, que eram lideranças nossas, né? Então foi esse ambiente político, esse caldo de cultura assim, política, social que fez com que eu começasse a militar politicamente, né? Não tinha pretensão assim de ser candidato, coisa. Eu militava por uma questão de convicção política. Mas ingressou no PT em que ano? Eu já desde o começo, assim, em 80 eu já estava observando, né? Mas em 82 participei ali da campanha do Lula, foi uma eleição geral, teve eleição para prefeito também, né? Vereador, mas eu me filiei em 1984, desculpa, em 84, quando nós fundamos um núcleo do PT no bairro, né? Então o meu universo, a Coab 1 tinha 65 mil moradores, era uma cidade incrustada aqui na Zona Leste, né? Já era um mundo para mim aquilo. Então comecei a participar ali no bairro, né? A partir da igreja, do Igreja Católica, dos movimentos comunitários, né? E deixei, assim, ali foi minha escola, vamos dizer assim, né? E a Zona Leste era uma efervescência, né? Por exemplo, o Movimento Popular de Saúde, que era forte ali na Zona Leste para construir mais pós-saúde, para melhorar o atendimento, para ter médicos, né? Eu me lembro do Eduardo Jorge, que foi um médico sanitarista ali de Itaquera, o Roberto Gouveia, que foi um grande parlamentar em São Paulo e foi deputado federal, o finado saudoso Carlos Nedre, que chegou a ser secretário de saúde na capital no governo da Luiza, deputado. Ele assumiu inclusive o meu lugar quando me licenciei, né? Então esse movimento foi a base do SUS, né? Porque esse movimento é que, com a construção da Constituição brasileira, ele batalhou ali pelo capítulo da saúde na Constituição, o que hoje nós temos o SUS, né? Que é uma construção fantástica, né? É um exemplo para o mundo inteiro. Para o mundo inteiro. Né? A Inglaterra está vindo, o governo Obama veio aqui olhar, né? E funciona que atende. Muito bem. Não, se você, um cidadão comum, hoje pode fazer uma cirurgia cardíaca gratuitamente, né? Tratamento de câncer. Eu estive com o ministro Padilha
na sexta-feira última, aqui em São Paulo, quando ele veio aqui em São Paulo, mas lançou simultaneamente online em todo o Brasil o programa Mais Médicos Especialidades, né? Então uma coisa fantástica, mas nasceu dessas lutas populares, comunitárias, não só de São Paulo, evidentemente, mas em vários cantos do Brasil. Me lembro, por exemplo, do Davi Capistrano, que chegou a ser prefeito lá em Santos, né? Fausto, e que foi um grande sanitarista e articulador também. Então nós tivemos essas lutas comunitárias assim, né? No meu caso, eu fui um pouco para a área da habitação, questionar aquele modelo do BNH que passou a cobrar mensalidades muito caras. Mas a sociologia teve uma grande força aí no seu... Eu acho que eu comecei a despertar para a sociologia, foi até uma coisa assim engraçada, né? No começo dos anos 80, eu já trabalhando ali com a igreja, se abateu sobre São Paulo assim, um grande desemprego, né? Desemprego assim, massa. E ali na igreja, na comunidade, no bairro, a gente sempre, eles chegavam ali no padre pedindo ajuda, né? Então nós começamos a ver que era muita gente. E aí um dia nós inventamos, olha, vamos reunir, chamamos os desempregados para uma reunião, para ver como que a gente podia ajudar e tal, e vieram ali uns 80 homens, né? A maioria homens. Não estavam conseguindo recolocação, né? Que era uma coisa comum no começo dos anos 70. Você saía do emprego, ia para o outro, que pagava um pouquinho melhor, daquele você ia para o outro. Mas ali no começo dos anos 80 estava feia a coisa. Que depois, não sei se você se lembra, os desempregados ocuparam a frente da Assembleia Legislativa por 2 meses, num acampamento. Claro. Né? Depois ocuparam aqui em 84 o Cine, embaixo da Câmara Municipal, que era o Serviço Nacional de Empregos, alguma coisa assim. E para você ter uma ideia, lá no nosso bairro, nós montamos 3 grupos de pessoas desempregadas, para tentar ver assim, se a gente conseguir uma cesta básica, se a gente conseguir, alguém sabe de alguma coisa, de uma empresa que está empregando, né? Até que isso se formou uma luta na cidade inteira, né? Acho que no estado inteiro, mas São Paulo era um foco. Aí um dia nós não sabíamos o que falar para os trabalhadores. O padre Joey, que era um irlandês que trabalhava comigo lá, ele falou assim, vamos fazer hoje um questionário para saber de onde que eles são, de onde que eles vieram, onde que eles trabalharam, como é que eles vieram aqui para o bairro, que empresas eles trabalharam, qual é a profissão, a família deles e tal, né? Aí nós fizemos um questionário e aplicamos o questionário e falamos, nós vamos dar uma estudada e devolvemos. Para minha surpresa, assim, a grande maioria, 90% eram nordestinos ou migrantes de algum outro lugar. A maioria tinha vindo para São Paulo por incentivo de algum familiar ou tentando buscar uma vida melhor aqui. Vieram também um amigo, um parente que acolhia inicialmente, até ele se recolocar, os amigos que ajudavam a arrumar um emprego, né? Eu achei que assim, as respostas eram muito parecidas, semelhantes, né? E aí uns contavam histórias assim interessantes. Por exemplo, eu me lembro de um sergipano, o seu Agilberto, que ele falava, quando eu morava em Sergipe, eu fui no cinema e eu vi uma propaganda da Volkswagen, né, que era um migrante que saía lá do Nordeste, pobre, chegava aqui, se empregava na fábrica, macacão bonito, ia trabalhar, festa de Natal, e ele depois conseguindo comprar um Fusquinha. Aí isso passava nos cinemas no Nordeste. Então isso era uma propaganda para o cidadão vir para cá. Claro. Chegando aqui, a vida não era assim, aquela belezura toda. Para alguns, mas para a maioria não estava assim, né? Tanto é, Fausto, que eu escrevi o meu primeiro livrinho. Chamava Como e Por que Viemos para Anacoab, que foi em cima desse questionário, desse episódio dos desempregados. Eu explicando para eles, olha, você não veio por acaso, não foi um incentivo de Deus você vir aqui, tinha toda uma conjuntura te estimulando para vir para cá. Então, falei, às vezes a gente tem que olhar se a gente não tá, nossa vida não está sendo manipulada, né, por interesses maiores, né? Quem que te ajudou,
quando você chegou aqui, por que nós estamos nessa situação de desemprego hoje? Então, era uma forma de conscientizando através de um método popular que eu mesmo fui desenvolvendo. Quem foi que te ajudou? Isso foi o padre Joey, que era um irlandês que trabalhava comigo, Joey McCarthy. Hoje ele vive na Irlanda, mas ele era aqueles missionários irlandeses que... Padre Jaime, na Zona Sul, muito conhecido, né? Falecido já, né? Agora, depois da Covid. Mas eles vieram numa turma atraídos pelo trabalho na periferia que Dom Paulo incentivava. E nós tivemos a sorte de 2 deles irem lá para o nosso bairro, né? Então a Igreja Católica muito presente, assim, era muito forte, né, incentivando as pastorais, incentivando o povo a se organizar. E eu bebi muito desse meio, né? Então, resultado, já era um trabalho sociológico ali, né, de pesquisa, de observação, mas nessa época eu estava fazendo filosofia. Depois eu achei, trabalhando no governo, que a filosofia não me dava os instrumentos suficientes para intervir na realidade, pensar. E aí a Escola de Sociologia Política aqui de São Paulo, se você me permitir, é uma grande escola. Ela tinha 2 cursos, Sociologia Política e Biblioteconomia. Era um curso mais acessível e eles introduziram algumas disciplinas voltadas para a administração pública, né? Orçamento de programa, análise de políticas públicas. Eu falei, poxa, é isso que eu estou precisando. Então eu fui lá cursar a sociologia, trabalhando no governo da Luísa, né? Porque a sociologia é uma ciência que ela observa, analisa a realidade e propõe saídas, soluções, né? É muito importante. A filosofia é mais reflexão mesmo, né? Entender a realidade, questioná-la, mas ela não tem essa... Agora tem algumas linhas já, que a filosofia mais prática na vida do cidadão e tal, né? Dialogando com a psicologia, mas a sociologia, ela me deu esses instrumentos que eu precisava na época para fazer melhor o meu trabalho político, minha militância, né? A intervenção naquela realidade que você vivia e lidava, né? Como construir soluções, né, para a demanda habitacional crescente, problema do transporte urbano, problema do desemprego, né? Então esse ambiente é que me fez militar e construir, assim, vamos dizer, a minha vida adulta, né? Meu trabalho, minha militância política. Você se filiou em 1987 ao PT. Em que ano foi a sua primeira eleição para deputado? Eu sempre participei das eleições, né? Eu coordenando, apoiando um deputado. Mas não como candidato? Não, foi em 2002. Né? Aí você foi candidato. Porque quando eu trabalhei os 4 anos na gestão da Luísa e fui trabalhar em Franco da Rocha, que era uma outra... Terminado, o Maluf ganhou da gente em 1992, né? Não tinha reeleição, a Luísa Erundina não podia ser reeleita e nós lançamos o Suplicy. Foi uma eleição bem polarizada, mas o Maluf acabou ganhando, né? Então eu fui trabalhar aqui em Franco da Rocha, conheci um jovem que era militante também lá da Zona Leste, estava estudando Direito na USP, que é o Paulo Teixeira, atual ministro da Agricultura Familiar e Desenvolvimento Agrário. Fomos trabalhar junto em Franco da Rocha, né? Ele falou, Simão, eu vou me candidatar a deputado. Você não topa vir junto? Eu falei, opa, jovem, era uma renovação, eu achava que isso era muito importante. Peguei, apoiei, ele ganhou a eleição em 94. Me convidou para ser o chefe de gabinete lá na Assembleia, né? Então, antes de me candidatar, eu já tinha uma vivência ali na Assembleia, né? Experiência, né? Então, fui chefe de gabinete 6 anos, conheci a Assembleia, começamos a enfrentar aqueles problemas do desemprego na área rural de São Paulo, com a crise da cana, com a crise da laranja, né? Também já os movimentos de reforma agrária, mas já maiores, né? Também as privatizações, né? Porque o Mário Covas, né, eleito em 94, ele passa a criar um programa de privatização do setor elétrico, entre o Banespa, né? E então nós fizemos oposição àquele movimento, do Fernando Henrique Cardoso também.
E aí, bom, em 2000 a Marta Suplicy se elegeu prefeita e o Paulo era um dos coordenadores, Paulo Teixeira. Ele veio a ser secretário de habitação da Marta. E o nosso grupo ficou assim, escuta, mas quem que vai cuidar do interior? Quem vai cuidar do nosso time, vamos dizer assim, né? E aí a turma achou que eu tinha que ficar fora do governo da Marta. Aí eu fiquei na direção do PT, eu já dava aula como professor, já tinha feito o mestrado, né? Enquanto eu fui chefe de gabinete do Paulo, eu fiz o mestrado em Sociologia Política na PUC, que eu queria ser professor, né? E comecei a dar aulas no interior de São Paulo, São João da Boa Vista. Mas aí a turma falou, oh, você tem que ser o candidato, né? E aí que eu me candidatei em 2002, foi quando eu te conheci. Isso, no Gente que e tive, para aquela época, para aquela situação, uma grande votação, tive 94 mil votos, primeira eleição que eu disputei. Tem né? muita gente, hein? Olha, às vezes eu ia assistir um jogo no Morumbi ali, eu olhava assim aquela multidão, 60, 70 mil pessoas, e falava, olha, é um pouco mais do que isso que votou em mim, né? Um jovem, eu tinha 37 anos, né? Vindo do Paraná, indo morar na periferia, lutando para sobreviver, família muito que idade pobre. Você tem hoje? Estou com 61. E você é menino ainda. Já sou idoso hoje, né, Fausto? Imagina. Já estou pegando o metrô gratuitamente, exercendo meus direitos de cidadão idoso. Não paga ônibus, né? Então foi assim que me tornei parlamentar, né? Você, então, é professor universitário, mestre em Sociologia Política. Acredita que os atuais alunos das nossas universidades estão com o ensino defasado ou não? Olha, Fausto, nós temos duas realidades, né? Uma é a educação pública básica que ela tem uma coisa importante, ela se universalizou. Hoje você tem escolas, tanto municipais quanto estaduais, em todos os cantos. Tem vagas, vamos dizer assim, né? Mas ela caiu muito de qualidade porque e aqui em São Paulo nós temos um pouco essa realidade, né? Os governos tucanos, sucessivos, né? Eles deixaram de fazer um investimento mais forte nos professores, né? A profissão passou a ser muito perseguida por conta das reivindicações, foi caindo. A deficiência das escolas também, faltou investimentos, né? Aliás, algo que eu sempre batalhei, né? E por isso que eu quis ser presidente da Comissão de Educação e fui no mandato de 2011 a 2014. O ensino médio, né? Eu fiz um ensino médio no Pedro Táxi, em Guaianazes, no primeiro ano, uma excelente escola, excelentes professores. E depois eu estudei no Emília de Paiva Meira, em Itaquera, outra excelente escola, né? Me lembro de um professor de português, chamava Adalberto, ele vinha de terno, né, e gravata, sentava, ele trazia um jornal toda a aula, aí a gente olhava assim, mas ele falava, é importante ler jornal, gente, né? Porque, né? Claro. Então, me lembro de assim, me lembro muito dos professores. Eu tinha um professor de educação física chamava Edson, que ele era fantástico, né? Ele, ao invés, por exemplo, a gente não tinha quadra coberta, né? Então, quando o sol estava muito quente ou chovia, normalmente se dispensava os alunos. Ele não. Ele chamava para um galpãozinho ali, uma sala, e nos dava aula teórica sobre corpo, movimento, ensinava a gente a fazer a concentração antes do... Sempre gostei de esportes, né? Então, esses bons professores que você não esquece o nome, né? É verdade. Então, hoje, vamos ser sinceros, caiu muito a qualidade, principalmente do ensino médio, que passou a não ser atraente para os alunos, e também, assim, até hoje, né? Os jovens, principalmente das classes populares, precisando trabalhar para ajudar a família, né? Então, eu passei a me dedicar um pouco a como melhorar o ensino médio. Batalhei para colocar ensino de filosofia e sociologia. Filosofia para o aluno ajudar a pensar por conta própria, desenvolver o raciocínio, estudar lógica, né? E a sociologia para ele entender os conflitos. Ele vai viver numa sociedade que é conflituosa, que é competitiva. Então, como é que ele
se identifica, como é que ele reflete sobre aquela realidade onde ele vai viver, atuar, né? E para ele poder interpretar e ser um cidadão, né? Crítico, um cidadão participante. Mas sem deixar de valorizar a matemática, o português, história, biologia, que são disciplinas fundamentais para ele disputar um vestibular e tal, né? Então, melhorar o ensino médio. Agora, aí você teve uma proliferação muito grande das faculdades particulares, né? Com todo respeito, nós temos excelentes faculdades particulares, elas cumprem um papel muito importante, mas nós temos a excelência das universidades públicas também. Só que tinha um problema, como foi o meu caso. Eu estudei em escola pública, mas porque mudava muito, porque ela tinha alguma deficiência, eu não conseguia entrar na universidade pública. Quem entrava na universidade pública, os alunos que eram oriundos das escolas particulares, colégios bons, família pagava, né? Então tinha uma inversão, né? Por isso que nós passamos, Fausto, a lutar por cotas, né? Para uma parte das vagas para os alunos oriundos das escolas públicas, que não são... Não é que eles não são inteligentes, às vezes são mais inteligentes do que os demais. Porque eles por exemplo, no meu caso, né? Eu fui um menino que fui morar na periferia. Eu tinha que me virar, eu tinha que arrumar soluções para os problemas que eu vivia, desde a falta de um tênis para ir fazer educação física, a enfrentar a violência ali na rua, né? Então, aquilo me deu uma inteligência acima do comum, de viver, de buscar soluções para os conflitos, né? Você imagina isso na universidade. Né? Então, o que a gente tem pesquisas que mostram que os alunos oriundos de escolas públicas de periferia, muitas vezes, na maioria das vezes, eles têm um melhor desempenho do que os alunos oriundos de... Então, aquilo que falava, vai se abrir cotas para os alunos de escolas públicas, vai ter uma piora no desempenho acadêmico. Não é verdade. Isso está comprovado que não era verdade, né? Então, passei a lutar também por isso. Mas é lógico, como professor, o que me doía era ver um aluno que não conseguia interpretar uma pergunta. Fazer uma pergunta simples, assim, olha, escuta, essa frase aqui, o autor está dizendo isso. Então eu fazia uma pergunta, ele não conseguia, a resposta dele não tinha nada a ver com a pergunta, era uma coisa triste. Quando eu entrei na sociologia política, primeira coisa que a faculdade me deu foi um curso de português e redação no primeiro ano. A gente fala, mas português e redação? O que a direção falava? Vocês vão escrever, vocês vão ter que interpretar texto. Então, é fundamental. Nossa, foi assim um curso fantástico, né? De aprender a escrever um pequeno texto, um conto, um artigo, né? Do ponto de vista sociológico... Temos muito que melhorar na educação pública e não podemos baixar a guarda, né? Do ponto de vista sociológico, como você vê hoje os jovens, na faixa dos 14, 15 anos, que estão, muitos, infelizmente, se perdendo aí em caminhos que não são sequer dignos, né? Sim. Como é que você vê essa situação hoje aqui no país? Fausto, eu eu moro na periferia de São Paulo, né? Frequento e hoje meu mandato assim apoia muito os movimentos de cursinhos pré-vestibulares, né? Estou apoiando um ali, Hermelino Matarazzo. Fui sábado dar uma aula num cursinho popular que a Unicamp está apoiando, inclusive apoiei com emenda parlamentar, né? Para que a gente garanta ali o passe de ônibus, um lanche para os alunos, um ajuda de custo para os professores. Tenho feito isso no Embu das Artes, né? Então eu vejo muitos assim lutando por uma oportunidade, né? Para ter um futuro melhor, às vezes um futuro melhor do que que teve os seus pais, né? Então a educação propicia isso, né? Por isso que é importante incentivar a criança, o jovem a estudar. Educação é tudo. Né? Esse negócio de falar, não, a criança tem que trabalhar. Eu acho que a criança tem que estudar, tem que desfrutar daquele momento, né? Passear, conhecer os museus, né? Fausto, quando eu estudei numa escola chamada Benedito Calixto, a 7ª e 8ª série, lá no Jardim São Pedro, em Guaianazes,
Eu fui assistir um jogo no Morumbi, a primeira vez que eu fui no estádio, né? Eu me lembro, São Paulo e Botafogo. A escola, eles tinham 2 ônibus que a prefeitura mandava e a gente ia fazer esse passeio, né? Vi o Dr. Sócrates jogar pelo Botafogo, fazendo um gol de calcanhar no São Paulo. Cheguei em casa, meu pai perguntou, e aí? O que você achou? de Ribeirão, né? De Ribeirão Preto. Aí meu pai falou, olha, eu falei, pai, ele é bom, viu? Fez um gol de calcanhar. Um mês depois o Corinthians comprou ele. Mas e a gente ia em museus, né? A gente ia... Então, assim, isso é o mundo que a escola às vezes precisa propiciar, né? Às vezes a família não tem condições, né? Então, mas a gente vive um problema, assim, né? Eu me lembro que eu precisava trabalhar com 15, 16 anos porque eu queria comprar uma roupa, eu queria comprar um tênis, né? Porque era... Você vivia ali, você ia num bailinho, você queria arrumar uma namorada, você ia no grupo de jovens então assim, mas eu não percebia que há um movimento em cima da juventude, que é o movimento do capitalismo, do consumismo, né? Você precisa consumir, você precisa estar com a roupa da moda, você precisa estar com o tênis da moda, você precisa estar para você ser reconhecido e aceito, né? Então eu vivi essa pressão na minha adolescência, e vejo até hoje. E isso é um negócio sórdido. Por quê? Porque, por exemplo, você liga a TV, você vai nas redes sociais, há um incentivo a você consumir. Né? O tênis, a camiseta, aquela marca, não sei o quê. Você vê esses artistas, jogadores de futebol, ostentação. Se você ostentar, você vai ser melhor, né? E então, qual é o problema disso, né? Se todo mundo pudesse consumir e comprar roupa de marca, roupa de qualidade, tudo bem. O problema é que poucos conseguem. E há uma frustração na juventude, na maioria delas, porque elas não conseguem, né? Conseguem uma coisa que tal, mas... então, assim, essa frustração muitas vezes... ela leva a uma depressão ou leva o jovem a buscar outros caminhos. Caminhos errados. Né? Às vezes o mundo da droga e tal. É algo... É uma sociedade... Então, assim, nós precisamos combater que a vida não é isso, né? Você pode ter uma vida feliz, mais simples, em cima de valores, em participação. Evidente que a família, a sociedade precisa suprir as pessoas em cima de direitos básicos, né? Ter uma casa, um apartamentozinho, ter um emprego para o chefe da família ou a mãe, uma oportunidade para o jovem estudar numa escola boa, né? Ter atendimento à saúde, quando sofrer uma injustiça, ter um advogado para... eu luto por isso. Eu não acho que todo mundo vai ser rico, e nem quero, e nem vai dar, mas as pessoas precisam ter o mínimo para manter a sua dignidade, né? Por exemplo, você imagina um cidadão sofrer um acidente, está doente e não conseguir um médico para atendê-lo, né? Isso é indigno, né? Então eu acho que a sociedade gera muita frustração na juventude, né? E ao ponto dela não conseguir realizar, né? Lógico, nem todo mundo é afetado por um comportamento, um caminho, mas muitos acabam indo, né? Achando que tem caminhos mais fáceis, né? Então, ser jogador de futebol, por exemplo, quem é que não sonhou em ser um jogador de futebol, como diz a música do Skank, né? Mas é um funil que de 2, 3 mil passa um ali, né? Eu vivi isso porque eu sempre joguei futebol na periferia, também tive esse sonho. Então eu acho que nós precisamos ajudar os jovens e precisa ter mais controle, viu? A nossa sociedade estimula muito o consumismo, né? Um consumismo que não... menos valores, né? E muito consumismo. Então isso eu acho que gera uma sociedade meio doentia, meio doente, né? Que as pessoas não se sentem felizes, não se sentem realizadas, quando às vezes ela pode ser feliz de outro jeito, né? Então é triste isso. Simão, estou mostrando aí a capa do nosso portal.
que você estou te convidando já Opa. a escrever quando você quiser, sobre o assunto que quiser, sem nenhum tipo de censura também, viu? O Fausto, eu me espelho em você e eu te admiro muito, porque você está sempre criando, sempre se adaptando. Olha o que é a imprensa, Reinventando. né? Não, porque a imprensa, a ascensão das redes sociais, da internet, eu lembro muitos jornais de bairro que sucumbiram, que não foram para frente, aqueles que se adaptaram aos que... Eu comecei em jornal de bairro. Você começou no jornal de bairro, a rádio nunca sai de moda, né, Fausto? A rádio sempre é importante. Mas você foi para a internet, podcast, o portal de notícias que a gente acessa pela internet. Então, eu queria te parabenizar e dizer... Obrigado. Eu estou lhe devendo, porque não é a primeira vez que você me oferece espaço. Estou aqui com o Ennio Taniguchi, nós vamos, para a gente é muito importante. Pode usar e abusar, tá bom? Obrigado e parabéns. Combinado. Diz uma coisa para mim. O celular nas escolas. Aliás, o celular veio para o bem ou para o mal, na sua opinião? Fausto, eu acho que as novas tecnologias, o ser humano ele constrói tecnologia... Nós pegamos quase todas, né? Da nossa cidade para cá. Uma mudança fenomenal. Mudou tudo. Né? Mas desde quando os nossos ancestrais, há milhões de anos atrás, desceram das árvores e passaram a usar um pedaço de osso ou um pedaço de madeira como ferramenta para se defender ou para fazer a caça, a gente vem desenvolvendo tecnologia, invenção da roda e tudo mais, os barcos para navegar, e nós nos espalhamos pelo mundo porque nós construímos tecnologia. Então a tecnologia ela sempre fez com que o ser humano pudesse se desenvolver as civilizações, né? Agora, ela ao mesmo tempo, ela pode ser, ela deve ser utilizada para o bem coletivo, para o bem social, né? Para nós nos melhorarmos e melhorarmos a nossa vida. Por exemplo, desenvolver tecnologias na área da saúde, da medicina para combater doenças, porque a gente está sempre atacado por doenças. Então, mas ela muitas vezes ela é utilizada para o mal, para interesses individuais, interesses que não são os interesses públicos ou gerais, né? Olha a invenção do avião. O avião hoje nos faz... Eu lembro quando eu ia para Rondônia visitar minha família, eram 48 horas num ônibus e não tinha ar-condicionado, aquele calorzão do Mato Grosso para cima. Hoje de avião você vai em 2 horas, né? Minha mãe tinha um medo de andar de avião, mas a primeira vez que ela andou, ela falou, não quero mais saber de ônibus, né? Então a tecnologia, mas foi também utilizada para as guerras, né? Para mandar bombas, para matar, né? Então, mal também, né? E a internet é um pouco isso. Eu sempre lutei pela liberdade na internet. Eu me lembro que quando fui deputado eu fiz um ato na Assembleia Legislativa que eu chamei do AI-5 digital, que era nós tínhamos um senador em Minas Gerais que ele fez um projeto de lei que iria passar para controlar as informações na internet. Mas naquela época era uma ferramenta para as classes populares, para a juventude poder compartilhar e ter acesso à cultura e informação. Hoje, infelizmente, a extrema-direita e outros setores a ela ligados usam para disseminar ódio, disseminar mentira, disseminar fake news, né? E manipulações, né? Então isso é ruim, né? Então, na escola, foi aprovada uma lei nacional que proíbe o celular pelo aluno dentro da escola. Nós aprovamos uma lei aqui também na Assembleia Legislativa, né? Então é proibido. Eu fiquei com certo receio na época, não vou te esconder, de que isso poderia causar uma revolta nos alunos, mas não, está sendo bem... Aceitaram, né? Eu visitei uma escola na cidade de Registro e conversei com alguns alunos, né? Eles chegam, colocam o celular num saquinho identificado, depois no final da aula é devolvido. Porque também eu descobri que a gente precisa trabalhar na juventude, na adolescência, na criança, como ela lidar com frustrações, né? Porque se ela quer fazer tudo do jeito que ela quer, ela acha que ela pode tudo,
ela vai ser um adulto com problemas, né? Então, dizer o seguinte, olha, durante a aula você não vai poder usar o celular, né? Porque você vai ter que prestar atenção no conteúdo que o professor está te passando. Isso não significa que o professor não possa usar a tecnologia em sala de aula. O pendrive, ele ter um monitor, ele passar um filme rápido. Eu sou autor de uma lei, de um projeto de lei, aliás, que não consegui aprovar ainda, que eu dei entrada nele em 2011, que eu copiei do que acontecia no Paraná na época do governo Requião, né? Que a gente... Aqui ainda era o livro didático, a lousa e o giz. E lá eles já estavam usando o pendrive, o monitor, para modernizar e facilitar as aulas, né? Fui assistir uma aula de filosofia no Paraná, Fausto, em 2011. E o professor, ele chegou e falou, hoje o tema vai ser a ética. E aí ele chegou e pôs o pendrive, começou a passar um filminho. Primeiro cena era um desfile de modas, com aquelas modelos magérrimas, né, assim, desfilando e tal. Aí os alunos começaram a dar risada. O que tem a ver isso com filosofia? O professor está ficando doido. Desculpa, a professora. E aí, daí a pouco mudou a cena, né? Aí começou a passar umas mulheres magérrimas, mas ali na África, naquelas regiões onde a fome, né, faziam as pessoas não terem alimentação, as crianças, né, subnutridas e desnutridas. Rapaz, mas isso deu um debate na sala de aula, aluno falando, professor pergunta e tal, né, que a aula passou assim num instante. E então você vê, né, o aluno, nossa, ele adorou a aula, ele gostava. Então a tecnologia pode ajudar a educação, né, mas ela estava criando problema. O aluno, o déficit de atenção, de não retenção, então acho que veio esse disciplinamento foi bom. O Paraná é outra cultura, né? O Sul, Santa Catarina também, não é? Sim, tem muita influência da migração europeia, mas tem uma história de lutas, né, de resistência, infelizmente os últimos governos detonaram com esse programa lá, né? Hoje a gente está enfrentando uma coisa como a educação tem fundos públicos, né? A obrigatoriedade de você gastar um percentual mínimo em educação nos municípios, no estado e nível federal, fez com que interesses privados começassem a atacar e querer dominar e vender produtos, né? E coisas assim. Então, se você não tem um cuidado aí, né, para não virar, a educação não virar mercadoria, né? E o que eu vejo, e eu estou combatendo isso, né, como presidente da comissão, porque senão deturpa o espírito, né, do que é a educação pública, qual o seu objetivo e que meios nós precisamos utilizar para que o aluno saia dali. Que projeto você fez, Simão, que você se orgulha de ter feito? Pode ter passado ou não, mas um projeto seu que fosse interessante. Você lembra? Eu me lembro de um que foi muito forte e deu uma repercussão muito grande, Fausto. Eu consegui mudar a Constituição do Estado para permitir a regularização fundiária de áreas públicas que já estavam ocupadas, com habitação consolidadas, e os municípios não podiam fazer nada, né? No sentido de regularizar, né? Porque a política habitacional, assim, é uma demanda habitacional muito grande, uma crise muito grande, muita gente morando de aluguel, morando em ocupações, morando em favelas, né, em beira de rio, morando na rua, né? E então o Estado precisa ter uma política que passa por construção de novas unidades, mas muitas vezes passa pela regularização daquele terreno, a urbanização daquela área que está ocupada e já regularizada ou legalizada. Então, isso permitiu, essa mudança na Constituição permitiu que os municípios pudessem trabalhar, e aqui na Grande São Paulo e na capital, regularização fundiária das áreas ocupadas para poder receber investimentos, melhorias, né? Esse projeto não passou? Passou. E os prefeitos usaram muito mediante compensação. Por exemplo, se é uma área ambiental, com característica de preservação, então ela está ocupada há muito tempo, não tem jeito de você tirar,
E também as pessoas não vão sofrer, é diferente do Pantanal lá, né? Você está morando numa área de alagamentos, né? Então ali talvez você precise de uma intervenção, tirar aquelas famílias, né? Mas tem lugares que não adianta, você não vai conseguir tirar. Então, melhor regularizar e urbanizar e permitir uma moradia de mais qualidade. Então essa mudança da Constituição foi muito importante. A outra, uma lei que eu aprovei, que virou lei, foi sancionada, foi uma lei que obrigava as empresas agropecuárias, né, essas usinas de cana, que elas traziam, mas continuam ainda trazendo muitos migrantes para trabalharem no corte da cana, na panha da laranja. E eu descobri um ano, Fausto, foi publicado isso nos jornais, que 18 trabalhadores morreram por exaustão nos canaviais. Porque as empresas, as usinas, elas pagam por produção. Então o trabalhador tinha que trabalhar para ganhar um pouco mais. Não, e às vezes ele ia morar num alojamento, ficava num alojamento insalubre, não tinha banheiro, não tinha condições de dormir direito e tal, então ele não descansava para poder no dia seguinte fazer uma boa jornada. Então eu fiz uma lei obrigando essas instalações serem vistoriadas pela vigilância sanitária, que ia dar um atestado, olha, isso aqui está ok, isso aqui não está ok, tem que mudar. Eu dialoguei muito com o Sindicato dos Trabalhadores Rurais e foi muito importante essa lei para dar melhores condições para esses trabalhadores poderem descansar naquele período, no domingo, com mais dignidade, né? E descansar para no dia seguinte não ter problemas, né? E eu ganhei um diplomazinho bem simples do Sindicato Rural dos Trabalhadores Rurais de Piracicaba, que está lá no meu gabinete, assim, né? É um diploma de gratidão, sim, né? Lógico. E o Ministério Público do Trabalho me elogiou muito, dizendo: Simão, a tua lei foi importante para ajudar a gente no nosso trabalho de fiscalização, né? Uns não gostaram, mas eu tenho muito orgulho dessa lei. Sempre foi um parlamentar muito atuante, né? A gente acompanha de longe, mas acompanha. Eu estou recebendo aqui o sinal de que o nosso programa está acabando. Poxa vida. Então, Simão, fiquei muito feliz na sua presença aqui conosco. E ao nosso telespectador, eu agradeço a atenção de sempre. E o senhor quer se despedir? Sim, obrigado pela oportunidade, Fausto, de falar um pouco do meu trabalho, desse universo onde eu atuo, algumas realizações nossas, né? E se o seu telespectador, né, seu internauta quiser me acompanhar nas redes sociais, estou sempre publicando ali no Instagram, no Facebook, no X, algumas notícias da Assembleia, da nossa atuação política, né? O Simão Pedro, deputado, vai achar facilmente, né? Tá bem. Muito obrigado, então. Obrigado também a todos vocês. Um abraço.